porque o Estado, diante dos pedidos de reintegrações de posse, falava que vocês são indígenas, vocês não são indígenas, vocês são invasores. Indígenas de verdade está lá dentro da floresta, não está dentro da cidade. Então, a gente tinha esse posicionamento e esse entendimento do Estado, que ainda é recorrente até hoje, mesmo o parque tendo hoje 11 anos, né, de existência, a gente ainda tem esse racismo institucional por parte de muitas instituições que não nos reconhecem enquanto povos indígenas dentro desse contexto de cidade, né? Na zona oeste de Manaus, entre a urbanização e a floresta, encontra-se o Parque das Tribos, o primeiro bairro indígena na cidade, lar de mais de 800 famílias de aproximadamente 38 etnias diferentes. Eu cheguei no Parque das Tribos em 2016, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu vim como estudante da Universidade do Estado do Amazonas e quando eu cheguei em 2016, o parque já havia 2 anos de luta, né? Das lideranças que chegaram antes aqui para abrir esse caminho para que a gente pudesse ter um território com dignidade para a gente viver aqui na cidade, né? E aqui, quando eu chego nesse território, a gente tinha à frente da comunidade a Lutana, que é a nossa fundadora dessa comunidade, né? A família dela tinha um título desse território que foi doado pelos patrões dessa família indígena, que é do povo Cocama. Então, ela tinha posse desse documento e seu pai havia falecido. Então, ela, na iminência de não perder essa terra aqui, né, porque eles deixaram de pagar aquelas taxas, né, que precisavam pagar para ter a posse da terra, e essa terra estava tipo da União de volta, né? E ela protocolou um documento no Ministério Público Federal falando que as mulheres iam fazer a retomada desse território. Então, ela reúne com outras lideranças de outros povos para começar a retomada do Parque das Tribos. Mais do que um bairro ou uma comunidade, é um símbolo de luta, resistência e identidade. O Parque das Tribos surgiu em 2014, quando famílias indígenas começaram a ocupar esse espaço. Muitas delas vieram do interior do Amazonas, buscando melhores condições de vida. Foi aqui que eu vim entender a importância do território para a nossa cultura, para a manutenção de nossas vidas, para a manutenção da nossa coletividade. Porque quando eu morava nas kitnet, lá para fora, nas periferias de Manaus, a gente não dançava, a gente não celebrava a nossa música, a gente não pintava nosso corpo, a gente não falava a nossa língua. E aqui é diferente. Como você convive com essa diversidade de cultura, você vai se afirmando também, você vai tendo essa autoestima de compartilhar sua cultura, sua medicina, suas pinturas ancestrais, a partir desses povos que estão com sua cultura muito viva, né? Mas o Parque das Tribos foi uma luta coletiva, como explica o cacique Ismael Munduruku. Pois é. Então, o Parque das Tribos ele foi estabelecido, ele foi idealizado em 2008, por mim, pelo meu irmão Isael, por um coletivo de indígenas, lideranças que a gente tinha naquela época e nós fazíamos várias coisas juntos, né? Tava o Messias, o Sabacocama, o André Sateré e outras, são alguns nomes deste grupo. E nós iniciamos um trabalho de essa luta de moradia, nossa luta era outra. E aí foi quando a gente mesmo se surpreendeu com o número de etnias diferentes que a gente foi encontrando. Então as pessoas iam dizendo, você é indígena? Sou. Você é da onde? Eu sou Mura, lá de Altazes. Eu sou Munduruku, lá de Nova Olinda. Não, eu sou Tucano, lá de São Gabriel da Cachoeira. Eu sou Cambeba, lá do Alto Solimões. Hoje, nós iniciamos com 24 etnias, hoje são 38. Hoje são 38 etnias. Tem uma estimativa de quantas pessoas? Sim, pouco mais de 5.000 pessoas. São 860 famílias. A cultura indígena segue viva no Parque das Tribos. Festivais, danças, línguas ancestrais e artesanato são passados de geração em geração. Aqui, a resistência se expressa na arte e na moda. Nós começamos a trabalhar a nossa cultura. Então, aqui nessa maloca se tem muitos e muitos eventos importantíssimos aqui.
Aqui as apresentações das diversas etnias, da sua cultura, da sua dança, dos seus cantos, do seu artesanato, são feitos aqui nesse local que a gente considera sagradíssimo. Então, eles são feitos aqui, rituais que só se fazem nas aldeias, a gente faz esses rituais aqui hoje. Então, para mostrar para a cidade, a gente quer que Manaus conheça seus manauaras, seus moradores, né? Que é os indígenas também. Manaus não conhece, o Brasil não conhece direito, né? Uma curiosidade do bairro são os nomes dados às ruas. O cacique explica o motivo. Esses nomes eles foram definidos normalmente pelo povo que estava lá. Por exemplo, aqui na minha rua, aqui, a rua Piratapuia. Porque antes era predominante aqui, muitos piratapuias moravam nessa rua. Então, o que tem mais aí? Piratapuia. Então, coloca Piratapuia. O que tem mais naquela outra rua? Tem muito baré naquela rua. Então, bota a rua Baré. Conforme a etnia. Conforme o número maior. Onde tinha mais etnias naquela rua, aquela rua se transformava no nome daquele povo. E assim, sucessivamente, até as demais ruas, né, da comunidade. O parque é conhecido e reconhecido como uma comunidade indígena, a maior diversidade étnica e cultural do mundo. É o parque reconhecido, é o Parque das Tribos, com toda essa sua cultura. E sobre as conquistas do bairro, Wanda conta que a pandemia foi um momento crucial. Porque a gente pôde denunciar na pandemia todo o descaso dos governantes com essa comunidade. Nessa comunidade, até a pandemia, não tinha água tratada, não tinha energia, não tinha a educação para as crianças, né? Hoje vocês veem uma escola, é de 2021 para cá. A gente vê uma unidade básica de saúde, é fruto da nossa luta no período da pandemia. Eu escrevi uma carta na pandemia, enviando para todas as instituições, com a assinatura das lideranças dentro dessa comunidade. E aí a gente teve esse pedido dessa carta aceita em 2023, né, 24. E aí a gente tem o resultado dessa luta aí concretizada com a construção da UBS. Então, a gente avançou muito dentro desse território e eu tenho contribuído na medida do possível, né, para que se construa políticas públicas a partir da realidade desse território, né, da presença indígena em contexto de cidade. Eu acho que hoje é uma das maiores contribuições minha para a sociedade, para a luta indígena, é fazer com que o Estado pense a nossa existência em contexto urbano e construa políticas públicas que alcancem essas populações nas periferias. E o Parque das Tribos hoje é essa referência, né? Por conta de todos esses equipamentos do poder público, está dentro da nossa comunidade. É uma conquista que a gente faz parte, então eu sou muito orgulhosa de colaborar dessa forma. A moda também se tornou uma ferramenta de resistência na comunidade. A primeira mostra intercultural de moda indígena do Brasil aconteceu no Parque das Tribos, reunindo estilistas de diversas etnias para celebrar a identidade indígena através do vestuário. Eu vendia muito pulseira, muito colar, muito crochê, só que eu não usava açaí. Quando vim para cá, eu comecei a usar açaí, né? Eu não tinha máquina, então o que eu fazia? Eu tinha uma roupa que eu queria fazer, eu pedia para a pessoa que tivesse máquina costurar, e eu pagava ela e pintava e vendia. Quando eu fui para Brasília, na Marcha das Mulheres, em 2021, eu ganhei essa máquina que está aí, né? Ela conta sobre os desfiles que já ocorreram no parque. E assim, continuei meu trabalho, fui chamada para fazer os desfiles nas amostras, participo de vários desfiles, como Origem, já participei do desfile do Instituto CIA, né? São muitos desfiles que eu já participei. Eu visto Miss Amazonas, né? Então, isso para mim é de muita alegria, né? Eu tá vestindo eles, por ele estar levando a nossa cultura adiante, tá levando as vestimentas, né, com todo o seu grafismo, com toda a sua história, porque minhas peças, cada uma delas tem uma história. E quem conta a história das minhas peças é tudo a minha mãe, né? Eu ligo para minha mãe: mãe, eu quero fazer uma coleção, a senhora me conta como minha avó vestia, como a senhora vestia. Porque antes era eles que vestiam, né? Eu fui vestindo depois. E o depois eu faço. O de antes eu ligo para ela vai me contando e eu vou só escrevendo. Depois eu sento, eu pego o caderno e eu vou imaginar o jeito que a minha avó vestia, com o meu avô, e eu vou criando as peças. Além da moda, Mayra, como técnica de enfermagem, se dedica em apoiar a saúde da comunidade.
Às vezes não tem uma pessoa que faz curativo, aí eles me chamam, eu vou, ajudo para fazer o curativo, para aplicar, né, também as vacinas nas mãezinhas, para o anticoncepcional. Tem muitos que me procuram também para aplicar soro, para fazer vários procedimentos, né? Então eu estudei bastante, eu disse que eu ia aprender com muito amor, porque enfermagem é saber cuidar de vida com amor. O Ateliê Derequine é mais um exemplo de como as mulheres sustentam a economia dentro do Parque das Tribos. Aí, bora comprar TNT para nós fazer mais máscara para doar para os parentes, né, aqui na comunidade. E aí foi quando ela comprou uns metros de TNT, a gente foi produzir. Eu e mais 2 parentes que ela convidou, né, daqui do parque, para a gente fazer as máscaras, fizemos as máscaras de TNT. Aí ela saiu, né, doando para aquelas pessoas que já estavam afetadas com a doença, né. Aí, nesse tempo, a FAES contratou a gente para fazer 3.000 máscaras. Mas aí eles contrataram a gente porque eles iam pagar a gente, né, para fazer, mano. Aí também foi uma benção, né, para nós. Aí foi quando a Wanda convidou mais uma jovem aí, porque a gente costurava e tinha que costurava ela e tinha que virar ela do avesso, né, dos direitos para... Mano, tinha que fazer um negócio bem feito, tinha que colocar os elásticos. Tu me acredita que a gente ia até umas 3 horas da madrugada? Só que não era aqui, era numa casinha que eu tinha bem ali, bem um barraquinho mesmo, que quando chovia molhava tudo. Mas aí a gente conseguiu fazer essas máscaras para venda já para FAES, né? O Parque das Tribos é um exemplo de que o indígena urbano não é menos indígena. As tradições são mantidas ao passo que a urbanização avança. Aí, não tendo estudo, não tendo toda essa base que é exigida, se torna muito pior, né? A primeira coisa que vai ser empregada doméstica, vai lavar banheiro dos outros. E a gente não quer isso, a gente quer dar um apoio melhor para essas mulheres. A gente já está enjoada. Hoje em dia nós temos aqui na cidade, a gente já tem mais uma oportunidade de os mais novos de conseguir estudar, de entrar numa universidade, mas as mulheres mesmo mais coroas já não tem tanta oportunidade. E todas nós temos sonho, todos nós que moramos aqui queremos construir, nosso primeiro sonho é construir nossa casa. É um território de luta e pertencimento, conhecido internacionalmente, onde passado e futuro se encontram. Porque, como diz Ailton Krenak, para adiar o nosso fim, a gente tem que contar nossas histórias. E a gente conta muita história aqui com as crianças, sobretudo para elas saberem quem elas são, quem foram os avós delas, a importância do nosso território, da floresta, da água. Então, a gente tenta fazer desse território um território de resistência, um território de reafirmação da nossa identidade, da nossa memória enquanto pessoas indígenas, sujeitos indígenas, né? E as mulheres são as que lideram hoje esse papel, esse protagonismo para gerar essa dignidade dentro desse território, né? Então a gente tem impactado muitas vidas aqui. Eu sou muito feliz de poder colaborar de alguma forma com esses impactos positivos na nossa comunidade. Eu espero um bairro próspero e independente. Eu espero reconhecimento do Parque das Tribos e por todos. Que saiba que a gente está aqui, que isso aqui é uma riqueza, é um patrimônio da sociedade. O parque é um patrimônio e ele precisa ser cuidado. É um grande patrimônio do povo, não é nosso. O parque é de Manaus, dos amazonenses, é dos brasileiros, e a gente quer só reconhecimento.